Olá, amigos. Novamente aqui com vocês, Antônio Pissetti, que não é P6 nem P8, como fala meu amigo Cláudio, né? Vamos aqui dar continuidade ao conteúdo de sociologia, um conteúdo bastante interessante e importante, né? Não somente conhecer, mas interpretar aí para a provinha de vocês. Vamos trabalhar agora estratificação e mobilidade social, né? Tem o quadrinho para vocês verem aí, tá? Estratificação e mobilidade social, mudança social, né? Então a expressão estratificação deriva de extrato, né? Eu chamo a atenção aqui que é com a letra S mesmo, né? Que é diferente de extrato bancário, extrato de tomate, né? Isso é extrato com S mesmo, tá? Que quer dizer camada, né? Por estratificação social entendemos a distribuição de pessoas e grupos em camadas hierarquicamente superpostas dentro de uma sociedade. Essa distribuição se dá pela posição social dos indivíduos, das atividades que eles exercem e dos papéis que desempenham na estrutura social. Na sociedade capitalista atual, as posições sociais são determinadas basicamente pela situação dos indivíduos, no desempenho de suas atividades produtivas e acumuladora de riquezas, né? Olha que coisa interessante, né? A gente vai ver daqui a pouquinho, né? Deixa eu explicar para vocês, a gente vai ver daqui a pouquinho alguns tipos aí de estratificação social, né? E muitas vezes é utilizado também o termo status social, né? Status social é a posição, é o status que o sujeito se encontra, né? Tem até uma banda de rock, né? Chamada Status Quo, que né, um status atual, né? Refere-se a um status atual, né? Então, muito legal, tá? E na sociedade capitalista que a gente vive, né, as pessoas estão divididas ali pela grana que tem, pela posição social que ocupam, né? Por posses, acaba sendo dividido de alguma forma, tá? E no Brasil, inclusive, né, nós temos hoje a maioria da sociedade brasileira, a grande maioria, inserida dentro daquilo que nós chamamos de classe média, né, também classificada oficialmente como classe C. Tá? Essa classe C ela sempre foi muito importante para os governos, né, não só no Brasil, mas no mundo todo. Você vai a alguns países ricos do mundo aí, você tem também uma grande quantidade de pessoas na classe C. Só que o mais interessante de tudo, né, que a gente está trabalhando sociologia, sociedade, que essa classe C ela é vista também como uma classe importante no contexto econômico, porque ela é uma classe consumidora, né, um pessoal que está comprando, gastando, né, e para os governos isso sempre é muito interessante, né. Infelizmente, vamos ser claros, né, e razoáveis, mas muitos governos enxergam, né, veem as pessoas exatamente como números, né, consumidores, comprem, né? Comprem e gastem muito, porque nós precisamos que vocês gastem e comprem, né? É assim que funciona, tá? Então vamos ver aqui, passar o nosso quadrinho aqui, vamos colocar um quadrinho na tela para vocês, né? Para ver aqui, ó. Tipos de estratificação, né? A primeira é a estratificação econômica, tá? Definida pela posse de bens materiais e recursos financeiros, né? Então, dependendo do que você tem de recursos financeiros, de bens, de casas, apartamentos, carros, né? A pessoa ela acaba estando, né, numa posição mais privilegiada, digamos assim, mais lá no alto da pirâmide, né? Tá? Agora, eu vou falar uma coisa para vocês, já que a gente está estudando sociologia, né? Ser feliz e ter as coisas que você deseja são coisas totalmente diferentes. Não esqueça disso, meu amigo, né? Ser feliz e ter as coisas que você deseja são coisas totalmente diferentes, tá? Mas, né, muitas pessoas acabam, pela posse de bens, né, recursos financeiros, sendo colocadas aí dentro de um chamado grupo superior, né, economicamente, classe A, classe B, coisa do tipo, tá ok? Nós temos também a estratificação política, né, que se refere ao poder de mando dentro de uma sociedade, né, conforme está aí dentro da tela para vocês, né, política é estabelecida pelo poder de mando na sociedade, né. Então, se você tem um poder de mando dentro da sociedade, né, imagina, né, um presidente, um governador, um senador, mas não somente
políticos, né, outras questões também. Você pode, né, ter isso dentro de um processo de estratificação. E por último, que nós temos aqui é a estratificação profissional, né, baseada nos diferentes graus de importância atribuídos a cada profissional pela sociedade, né? Então, isso aqui é fantástico, meninos, porque eu já, né, percebi muito tempo uma coisa. Quando alguém pergunta para outro, quem é você? Imagina alguém fazendo uma pergunta para outra pessoa, quem é você? Geralmente as pessoas, quando são perguntadas quem elas são, elas correspondem, né? Elas fazem uma relação da pessoa delas à profissão que elas ocupam. É como se alguém perguntasse para mim, né? Quem é você? Eu sou Antônio Pissetti, professor. Né? Olha só, eu estou ligando meu nome à minha profissão. Né? E é geralmente assim que acontece, pode observar. As pessoas relacionam o seu nome às suas profissões, né? Porque elas têm um grau de importância, acredita-se ter um grau de importância em determinadas profissões. Né? Talvez não deveria ser assim, não estamos aqui para julgar, mas ocorre, né? E vamos, né, lembrar que todas as profissões são importantes, tá? Apesar dessa classificação, nessa estratificação, na verdade, profissional, aí você vai colocar, né? Eu estive dando uma olhada lá, né, em algumas pirâmides aí de classificação profissional. Você tem, né, um engenheiro, não sei das quantas lá, né, lá no alto da pirâmide, né? E depois você tem lá médico, cientista, né? Você tem lá. Aí vai descendo lá, coordenador, não sei o que, vai chegando no professor lá embaixo, né? Ô, tristeza, tá? Mais que nada, o importante, como eu falo sempre, é ser feliz, né? Tá? Mas nós relacionamos, né, a essa questão profissional ao nosso nome, né? Inclusive, há muitos anos foi criada uma teoria, né? Isso foi mostrado, inclusive, em alguns programas de televisão, né? A chamada teoria da invisibilidade, né? Um cientista que, inclusive, acho que foi na USP, né? Que esse cientista, um professor, né, muito conceituado, mas que dava, né, tinha lá durante seu horário de aula um bom papo e relacionamento com os alunos, etc. e tal, e claro, né, todo um contexto de muito respeito em relação ao conhecimento e à figura desse professor, que nos momentos de folga se vestia de gari, né, pegava lá um carrinho, uma vassourinha e varria lá o campus, né, da USP e muitas vezes passando lá, varrendo quase os pés dos alunos que não o reconheciam, né? Não o reconheciam porque não dava importância para esse professor, né? Não o reconhecendo como professor, mas nem olhando para o cara, porque ele, na verdade, era um gari, né? O que é um grande erro, né, da parte de algumas pessoas, né? Porque todas as profissões realmente são importantes, né? Mas daí a chamada teoria da invisibilidade, né? Que algumas pessoas elas são apresentadas ou vistas muito mais de acordo com a profissão que elas ocupam, né? Uma pena isso, mas enfim, né? É a nossa sociedade. Vamos lá, vamos transformar isso, né? Não adianta só estudar sociologia, tem que trabalhar a sociologia, né? Olha aqui, próximo tópico que nós temos aí, meus amigos, tá? Dependendo do tipo de sociedade, esses estratos, né, ou camadas, podem ser organizadas em castas, né? A gente já vai definir isso melhor para vocês, né? Mas está dentro do contexto, né? A PM ela indica um livro, né, para a gente trabalhar de conteúdos, e esse livro, né, ele foi esmiuçado para a gente poder exatamente trazer o que está dentro do conteúdo, e está lá, né? A divisão por castas, né, como ocorre na Índia, estamentos, né, ou estados, como ocorria na Europa durante o feudalismo, né, no mundo feudal, e também as classes sociais atuais, né, sociedades capitalistas. Vamos ver aqui então, né, continuando aqui na tela, continua aí na tela, vamos lá. Cada tipo de estratificação tem características próprias da sociedade e época, né, porque você tem momentos e momentos, né, então nós temos aqui, ó, sistema de castas, né? São grupos sociais fechados, cujos integrantes devem se comportar de acordo com normas pré-estabelecidas de ordem religiosa. Diz respeito ao nascimento para o resto da vida, independente do sucesso. É herdado de seus ancestrais, né? E na Índia existem mais de 2.000 castas, né? Então, olha que coisa interessante, né? Tem
vou dar uma orientação melhor aqui para vocês, né? Essas castas têm uma origem religiosa, né? E aí você já tem todo um contexto, né, de famílias, de nomes, né, de uma tradição que vem. Então, geralmente até os casamentos, eles são dentro da própria, né, da próprio grupo, da própria casta, né? Às vezes o cara nem gosta muito de uma mulher, ou vice-versa, uma mulher não gosta muito de um homem, mas, né, não, até acontece, a gente não pode generalizar que não possa, né, existir uma união entre castas diferentes. Claro que pode existir, mas no princípio, né, o sistema de castas é exatamente a manutenção, né, daquele grupo, daquele modelo, independente, né, do sucesso. Tá? Temos também aqui no nosso texto, né, vamos voltar aqui ao nosso texto, tá? Nós temos aqui a sociedade estamental, né, que é a sociedade de estamentos, estratificada, né, sendo que Max Weber tem alguns livros, né, que falam que ele também é um dos fundadores da sociologia, da ciência sociologia, né, apesar de que o nome foi criado, né, pelo Isidore Conte, né, mas olha aqui, Auguste Comte, né, mas define como ligada a certos valores, como honra, prestígio social e que expressam estilos de vida, né, então na Idade Média, no período feudal. Então você tem lá na Idade Média, né, uma pirâmide, vamos dizer assim, social, né? Uma pirâmide social, até vou rabiscar aqui, vamos ver se sai aí, olha aqui, ó, né? Em que você tem aqui no alto o quê, né? A nobreza, né? Você tem os nobres aqui, né? O rei, os nobres, né? Você tem aqui os religiosos, né? Que são o alto clero aqui, né? São esses caras aqui, né? Tá? Aí depois você tem, né, comerciantes, né, que é aquele pessoal que paga imposto, que dá dinheiro aqui para os caras, né, porque os nobres eles fazem guerras, né, e coisas do tipo, saques, né, trazem dinheiro para a realeza, né, e aqui no final de tudo você tem o quê? Né, aqui no final de tudo você tem os servos, né, tem aqueles que servem, né, que não têm meios de produção, que são pessoas, né, que utilizam os bens, né, dos senhores, dos nobres, dos reis, né, do clero, e é assim que funciona, tá? E que é diferente, né, porque essa é uma sociedade estamental, estratificada, isso existiu durante muitos anos na Europa, ficou exatamente assim, né? E aqui você tem, por último, a sociedade de classes, né? A sociedade de classes já é essa o quê? A sociedade de classes já é essa que está aqui por último, né? A sociedade de classes é essa que é a mais numerosa no mundo atual, considerada também a pequena burguesia, que não é politicamente e socialmente homogênea, né? A gente não pode falar que a sociedade de classes ela é homogênea, claro que não, né? Ela existe uma diferença entre ricos, pobres, classe média alta, classe média baixa, etc. e tal, tá? Mas que se mistura em múltiplos papéis, né? Vamos ver se a gente tem uma pirâmide social, né? Olha aqui, que beleza, né? Sociedade Humana Brasil. Né? Olha aqui, ó, primeira década do século XXI, né? Uma pirâmide bem atual, da primeira década, né? Agora do século XXI, né? Que trata aí do quem está no topo, né? Quem está um pouquinho abaixo aí do topo, né? Enfim, mas é claro que a gente não pode pegar também aqui na nossa pirâmide. Se for pensar aqui em bilionário, né, não pode pegar todo esse espaço aqui não, isso seria muita gente, né, tá? Não é toda essa gente aqui não, se a gente fosse pegar os bilionários, a gente pegaria um pessoal, né, digamos assim, bem menos, né, só um tópicozinho aqui que seria bilionário, nem isso, né, tá? Porque o alto mesmo, grande de tudo isso aqui, né, é a classe média, né, tanto que envolve aí a classe média alta, classe média baixa, né. E a gente teve muita propaganda também, a gente tem que cuidar sempre muito as coisas, né? Porque a gente teve muita propaganda no Brasil já há muitos anos, né, eu vou explicar aqui para vocês, de muita gente que migrou da linha da pobreza, né, que saiu da linha da pobreza para a classe média, né? Que alguns programas sociais, né, eles mudaram isso, que fizeram com que muitas pessoas saíssem da linha da pobreza e passaram para a classe média. Mas também é interessante observar um dado do IBGE, que apesar da classe média ter aumentado bastante, né, a classe
abaixo da pobreza, que nós podemos também tratar como miseráveis, também cresceu no Brasil, né? Que aumentou muito também no Brasil o número de miseráveis, né? Que aí, né, não se fala muito, mas que faz parte da sociedade, né? Essa rapaziada aí, né? Abaixo da pobreza, né? E abaixo da pobreza realmente é uma coisa lamentável, né? Para um país rico como o nosso, né? Um país riquíssimo, aliás, né? Em tudo que você possa imaginar, né? De recursos naturais, né? Possibilidades, né? Água, enfim, né? Mas aí, então a gente tem aí, né? Vamos dar uma última observada aí na nossa pirâmide, né? Tá? Que a gente vê que quem mais é, na verdade, essa sociedade aqui, essa estratificação aqui, na verdade, está ligada ao quê? À distribuição de renda, né? A distribuição de renda. E você sabe que, né, a distribuição de renda num país como o nosso é uma coisa bastante desigual, né? Muito desigual ainda, e que, né, a gente tem como a grande maioria a classe média. Tá? Existe até um índice, claro que ninguém precisa saber disso, mas a Fundação Getúlio Vargas, inclusive, ela trata de um índice, né, de um determinado valor que classifica, né, que coloca uma família, por exemplo, né, uma renda familiar dentro de um contexto social. Mas é aí, tá bom, gente? Vamos passar para o próximo tópico aqui, né? Porque uma pessoa, vou explicar aqui para vocês, então, uma pessoa, ela está dentro, né? Ela está dentro, vamos orientá-los aqui, que é uma pessoa, ela está dentro de uma classe social, dentro de um grupo social, né? Mas ela tem a possibilidade, o quê? Ela tem a possibilidade de mudar, de sair dessa posição social que ela se encontra e passar para uma outra, né? Uma outra classe social. Então isso nós chamamos de mobilidade social. E a mobilidade social, conforme vocês estão vendo aí, ela ocorre sempre de forma vertical, né? Ou o sujeito vai para cima ou o sujeito vai para baixo. Ou seja, quando o sujeito vai para cima, claro que o cara melhora de vida, né? Mas quando o sujeito vai para baixo, meu Deus do céu, né? O cara piora que só Deus sabe o sofrimento, né? Olha aqui, então a mobilidade social, a possibilidade de mudança, né, que ocorre de forma vertical, pode ocorrer de forma ascendente ou ascensão social. A pessoa melhora sua posição no sistema de estratificação social, passa a integrar um grupo economicamente superior, né? Então o cara era pobre, né? Montou lá uma oficina, estava lá na linha da pobreza, começou lá a trabalhar, ganhou um dinheiro, de repente construiu uma casa, né? Comprou uma oficina, terreno, carro, tal, melhorou, subiu, né? Melhorou, cresceu. Então, mudou a posição social. Houve o quê? Uma mobilidade social ascendente, né? De melhora. E também nós temos a mobilidade social descendente, né? Que o cara pode cair, né? E acontece, claro, né? Descendente ou queda social. A pessoa literalmente piora a sua situação de vida e passa a integrar um grupo economicamente inferior. Né, passa a integrar um grupo economicamente inferior. Então, às vezes a pessoa ela está dentro de uma posição social, né, e ocorre muito agora dentro do Brasil. A gente sabe que em momentos, né, de crise difíceis que a gente vive, o que a gente já viu acontecer? A pessoa tinha lá uma posição social, trabalhava na Petrobras, aí a Petrobras entra em crise, né? Aí a pessoa perde emprego, ela tem lá sua reserva, vai gastando, etc e tal. Mas daqui a pouco ela precisa, né, vender o carro, começa a vender isso, aquilo, já não tem mais os mesmos hábitos culturais, né, de alimentação, de tudo que fazia antes, né? E vai perdendo, e aí começa a ter dificuldade para arrumar emprego, enfim. E a pessoa, ela vai ter, de fato, uma mobilidade social descendente. E ocorre muito, né? Não é apenas, né, não são apenas palavras, é fato, né? Isso é fato. E as mudanças nos processos sociais, vamos olhar aqui no nosso texto, né? As mudanças nos processos sociais podem ser lentas ou rápidas, né? Algumas mudanças, como por exemplo, visam integrar um novo grupo social, aceitando novas ideias e passando a ter novos objetivos. Isso não significa que a pessoa passou por uma mobilidade social. No caso apresentado, ocorreu uma mudança de posição social, mas continua no mesmo extrato social, né? Eu vou explicar melhor isso aqui para vocês, né? Vamos
explicar isso aqui melhor para vocês, porque não na PM, mas num outro concurso que cobrou sociologia, apesar de, né, da orientação que a mobilidade social só ocorre na forma vertical, eu já vi uma questão de prova que tratava de uma mobilidade que a resposta correta era na mobilidade horizontal. Mas, na verdade, que fique bem claro, a mobilidade social só ocorre de forma vertical, ou o cara sobe ou desce. Essa mobilidade horizontal poderia ser, né, a resposta para esse assunto que nós vimos agora por último aqui no nosso texto. Né? Vou dar um exemplo para você entender melhor isso aqui. Tá? Imagina que você, né, faça parte de um grupo social e você mora no interior, e que lá no interior você tem algumas ideias, né? Você tem algumas ideias conservacionistas, né? Você vive dentro de um grupo familiar, você aceita regras e normas, né? Dentro de um padrão, etc. e tal. Mas você tem esse ritmo de vida porque está lá no interior. Mas você acaba se mudando para uma metrópole, para uma capital, onde tem muita gente, começa a fazer novos contatos sociais. E aí você passa a integrar um outro grupo, né? Exatamente um grupo que você conheceu, que te admitiu e que tem novas ideias, né? Ou ideias contrárias àquelas que você tinha lá no interior. E você, de repente, né, viu que aquelas ideias que você tinha lá, você percebe que aquelas ideias que você tinha lá no interior não são exatamente as ideias, né? Você acreditava naquilo, mas você muda a sua opinião, você muda a sua ideia sobre algo, né? E aí o que vai acontecer? Você mudou de classe social? Não, né? Não ocorreu mobilidade social, porque você não foi para cima nem para baixo. O que mudou é apenas, né, foram apenas as ideias. Então, esse é um tipo de mobilidade social horizontal. Tá ok, gente? Vamos lá. Continuando aqui que não podemos parar, né? Tá? Vou passar a telinha aqui, vamos lá. A educação e a cultura, né, podem e devem ser utilizadas como forma de mudança. Claro, né, nada como educação, nada como, né, aspectos culturais positivos. Né? Agora, repito, não existem, né, tá aí até no texto que não existem culturas melhores e piores, apenas aspectos culturais diferentes que podem compreender vários estágios, entre eles tecnológicos, materiais, sociais, etc. Mas vamos lá no começo, né? Onde fala aí, para ciências sociais, cultura é o conjunto de crenças, regras e manifestações artísticas, técnicas, tradições, ensinamentos e costumes produzidos e transmitidos no interior de uma sociedade. Né? Então, tudo aquilo que um grupo social, uma sociedade traz como tradição, costume, hábito, né, faz parte da cultura, né, daquele povo. Tá? E nós temos aí a informação que para alguns pensadores é tudo que o ser humano produz. Tudo o que não é natureza, né? Para alguns, né? Porque também alguns aspectos da própria natureza às vezes são vistos como aspectos culturais, mas para alguns, tá? Olha aqui, meninos. Nós temos um exemplo, né, da diferença entre cultura oriental e cultura ocidental, né? Já falamos alguma coisa em relação a isso. Mas, né, visualizando aqui, falando aqui para vocês agora diretamente que a gente tem que compreender, né, que se você for no mundo árabe, né, você vai encontrar o quê? Mulheres vivendo dentro de um padrão pré-estabelecido, usando, por exemplo, a burca, né, como vestimenta principal, escondendo o rosto, né? Eu mesmo já vivi isso e vi, né? Pessoas, as mulheres que o marido, né, no café da manhã, nas refeições, o marido, ele se serve por primeiro, né? A mulher fica esperando, depois que o cara se serve, senta, que a mulher vai se servir, né, dos alimentos dispostos lá à mesa, né, pela manhã cedo, no café da manhã, né, as vestimentas, né, enfim, tá? Aí você chega já aqui no mundo ocidental, no Brasil, por exemplo, você já tem costumes totalmente diferentes, né? Mais, digamos assim, íntimo, né? Mais legal até, tá? Mas que faz parte das culturas, né? E essas culturas, é o que eu sempre falo e repito, nós temos que respeitar essas culturas, né? Inclusive as formas de se vestir de cada povo, que cada um seja feliz da forma que é, tá ok?
mas existem culturas, né, diferentes. Vale lembrar que cultura, olha isso aqui, hein, gente? Vale lembrar que cultura, pessoa culta e conhecimento são coisas bem diferentes, né? E que conhecimento não significa sabedoria, né? De que adianta um homem com conhecimento em diversas áreas, né? Um monte de coisa aí, vai tocar, né? Alguém pergunta alguma coisa, o cara sabe sobre tudo, mas não é um sábio, né? Não sabe agir com sabedoria, escolhendo sempre o que é certo, o que é errado, né? Às vezes nós encontramos pessoas, né, muito simples, que não estudaram, mas com uma sabedoria incrível, né, no que diz respeito a comportamento, né? E comportamento a gente sempre tem que ter muito cuidado, né, em relação ao nosso comportamento, porque a gente sabe que as palavras, né, lançadas ao vento, elas não têm volta, né, assim como, né, as pedras, né, elas podem trazer muitas consequências depois, né? Então não tem como não, né, cancelar aquilo que a gente falou, né? O que foi falado já foi falado. Então, uma pedra lançada, ela pode voltar, né? É esse o sentido, tá? Então, conhecimento não significa sabedoria, né? Em sociologia, muitas pessoas com muito conhecimento, mas com pouca sabedoria na hora de agir. Vamos para o próximo tópico aqui, que temos aqui no nosso quadro, né? Os indivíduos que compartilham uma mesma cultura apresentam o que se chama identidade cultural, né? Então as tribos, skinheads, punks, né, que estabelecem juízo, surfistas, torcidas, gangues, são reuniões de pessoas segundo afinidades. Também existem tribos com base no desenvolvimento da informática e das telecomunicações e ou rede de computadores. São comunidades eletrônicas ou virtuais que habitam o cyberespaço e inauguram um novo tipo de sociedade, né? Surgem como expressão de uma nova cultura, a cybercultura, né? Então, quando nós falamos identidade cultural, né? As civilizações, né, as sociedades, né, elas têm uma certa identidade, tá? E dentro, né, explicando aqui para vocês, dentro dessa identidade cultural, você pode, né, pensar em vários aspectos, né, uma identidade cultural política, né, uma identidade cultural esportiva, por exemplo, a identidade cultural esportiva do Brasil é o futebol, né? Eu acredito que a identidade alimentar, cultural alimentar, né, de alimentos da população brasileira, que é um feijão, pratão com feijão e arroz, né? Aquele ovo frito em cima do bife, né? Um tomate, minha nossa, até tô com fome agora, olha só que tristeza. Vamos lá, né? Tá? Então são aspectos, né? Dentro de uma cultura, a gente vai até trabalhar esses aspectos culturais, mas é uma identidade, né? É uma identidade de um povo, né? Tá? E nós temos essa identidade. Infelizmente, gente, algumas identidades culturais, elas não são legais, né? Eu estava ouvindo numa dessas rádios que tratam de programas, né, importantes em relação a notícias, etc e tal, aqui no Rio, e estava ouvindo um haitiano, né, que ele foi entrevistado do que, né, ele gostava e do que ele não gostava aqui no Brasil. E uma coisa foi surpreendente, né? Porque o haitiano, né, que vem de uma sociedade que está passando, né, que passa e que está passando por problemas, né, econômicos, sociais muito graves ainda, ele fez uma crítica, né, à sociedade brasileira, que é o chamado fura-fila, né? Ou de pessoas que, tipo assim, vai no supermercado, faz aquela compra num carrinho, né, enche o carrinho, aí na hora de pagar, o marido vai numa fila, a esposa na outra fila e o filho estiver junto na outra fila. Aí quem chega primeiro corre a pessoa lá com o carrinho, né, na frente. É uma coisa a se pensar, né? Porque se você vê que um haitiano observou isso, né? Não estou desmerecendo, por favor, né? Mas estou falando que os estrangeiros, né, de uma forma geral, eles observam, né, alguns comportamentos, né, acham talvez diferentes, né, esses comportamentos do comportamento que eles têm, né, nos países de origem, tá? Ok? Mas, infelizmente, né, tem esse tipo de
cultura, né, digamos assim, tá? E nós temos, né, seguindo aqui o nosso material escrito, né, seguindo o nosso material escrito aqui, nós temos as duas faces da cultura. Nós temos a cultura material e a cultura não material, né? A cultura material é aquela que abrange todo tipo de utensílios, produtos, né? Tudo que é material, tudo que é objeto, né? Então, coloquei o exemplo aqui de mandioca, né? Você, pô, uma mandioca, claro, né? Imagina uma cultura, os nativos, né? Silvícolas, né? Aborígenes, os primeiros a ocuparem os territórios aqui do Brasil, né? Que produziam, né? Farinha de mandioca, que inclusive desenvolveram uma tecnologia, né? Para produzir esse bem, né? Esse bem que é uma coisa material, tá? A plantação, tudo isso, né? E já você tem também a outra face da cultura, que é a cultura não material, né? Aquela que abrange todos os aspectos morais, intelectuais da sociedade, tais como normas sociais, religião, costume, ideologia, literatura, folclore, né? A gente tem aspectos, né, muito interessantes aqui da cultura material e não material, né? E na sua opinião, eu gostaria agora de saber a sua opinião, né? Qual face da cultura avança ou muda mais rapidamente? Será que seria a cultura material ou a cultura não material, né? Qual a face cultural que você percebe, né, mais mudanças, que muda de forma mais rapidamente? A cultura material ou a cultura não material, né? Eu acredito que seja a cultura material, né? Porque essa muda demais, né? As coisas sempre estão mudando, evolução tecnológica, né? Vestimentas, tudo, né? Sempre está dentro de um contexto, né? Tá? De mudanças, né? Novos produtos, ainda mais na sociedade capitalista atual, que todo momento se lança coisas novas, né? Então a gente já vê todo momento coisas novas substituindo, né? Um carro substituindo outro, a tecnologia substituindo outra. Então a mudança, né, na cultura material, ela anda muito mais rápido, tá bom? Vamos passar aqui para o próximo tópico, né? Dos componentes da cultura. Estamos quase acabando, meus amigos, esse módulo aqui, né? Vamos trabalhar aqui os componentes da cultura, né? Traços culturais. O que é um traço cultural? Então, cada passo de frevo é um traço cultural, né? O gênero musical típico no Rio de Janeiro, por exemplo, onde moramos, é o samba, né? Então, cada passo do samba é um traço cultural, né? Complexo cultural é uma combinação de traços culturais, né? Então você pega, por exemplo, o futebol, né, que está aí como exemplo. O futebol tem vários traços culturais, né? Porque você tem a bola, né, o juiz, as camisas, né, a organização da torcida. Então a soma desses vários traços culturais, né, de torcida, de camisa, de bola, de juiz, de campo de futebol, de tamanho, etc. e tal, é o que forma o que nós chamamos de complexo cultural, né? O complexo cultural é mais um todo, né? É a soma dos traços culturais. E também temos aí área cultural, né? A área cultural, região em que predomina determinados complexos culturais, formando uma área cultural, né? Nós temos aí como exemplo Salvador, o sul do Brasil, né? O meu estado de nascimento, Santa Catarina, lá os nossos vizinhos lá no sul, né, os gaúchos, né, com uma área cultural bastante interessante, né, e hábitos, né. Na verdade, a região sul como um todo, né, dentro do Brasil, possui uma área cultural, né, bem interessante, né, chimarrão, vestimentas, criação de CTGs, que se chama Centro de Tradições Gaúchas, né, que a gauchada fica dançando lá aquelas músicas de acordeão, né, bailão, essas coisas todas, né, que são bem características, né, de uma região e que depois você tem na região de Salvador, por exemplo, né, uma área cultural também bastante diferenciada, né, em relação a tudo, né, alimentação, o tipo de música, né, hábitos, né, a própria formação
da população, no que diz respeito às vezes a raça, né, etnia, né, tá, na verdade, tá bom, gente? Vamos ver o que temos aqui, ou se chegamos ao final, ainda temos alguma coisa aqui, olha que legal, né? Multiculturalismo, né? Padrão cultural. O que é um padrão cultural? É um conjunto de normas que regem o comportamento dos indivíduos de determinada cultura ou sociedade, né? Então, muitas pessoas, para participar de algum, né, de algum grupo social, imagina que uma pessoa ela tem algumas ideias próprias, mas ela sabe que aquelas ideias próprias que ela tem não serão aceitas dentro de determinado grupo. Então, ela acaba aceitando, né, ou vivendo dentro daquele padrão cultural já estabelecido, né, às vezes, muitas vezes, para evitar conflitos e coisas do tipo, acaba, né, sendo regida também por um comportamento de alguns grupos, né, exatamente para fazer parte daquele grupo, né, mas geralmente é um padrão já que as pessoas gostam mesmo já de viver dentro daquele padrão, tá? Subcultura, né, subcultura não significa que seja algo inferior, né, tá? Tem que ficar bem claro que sub não é exatamente algo inferior, mas sim que no interior de uma cultura, no interior de um complexo, de um padrão cultural, você encontra significativas diferenças, né? Você vai encontrar algumas diferenças que caracterizam a existência, né, dentro de um padrão cultural. Vão existir diferenças que vão, né, fazer com que aquilo ali seja classificado como subcultura, tá? E, né, conforme está aí, estados do sul do Brasil com características diferentes das demais regiões, né? Então, o padrão cultural do Brasil sendo visto, né, como um modelo predominante, e aí o sul do Brasil, né, como exemplo, sendo visto como, né, um local que tenha uma subcultura, né, com alguns diferenciais em relação ao todo, né, principalmente a gauchada que adora o chimarrão, tchê, barbaridade, né? Vamos continuar aqui. Cultura e progresso que resulta de novos padrões culturais. Meus amigos, há muitos anos eu aprendi uma coisa. Se eu andar com uma pedra no bolso e encontrar com outra pessoa que também esteja carregando uma pedra no bolso, se nós trocarmos a pedra, né, se eu der a minha pedra para essa pessoa e a pessoa der a pedra dela para mim, eu irei continuar o meu caminho apenas com uma pedra. E a pessoa também vai continuar o caminho dela apenas com uma pedra. Mas se, ao invés de trocar pedra, né, com uma pessoa, eu trocar ideias, né, com uma pessoa, olha só que coisa interessante, né? Quando você troca ideias, uma ideia, surgem duas ideias, surgem três ideias e aí por diante, né? Então nada como a comunicação, né, dentro da sociologia, muito importante a gente compreender isso, né? Que nós temos sempre que estar fazendo essa ligação, né, esse elo entre nós, né, humanos, né, no que for possível. Por quê? Porque quando nós trocamos ideias, nós temos acesso a novos contextos culturais, né? Aprendizagem, e aprendizagem sempre é muito importante. Então temos aí o tópico cultura e progresso, que resulta de novos padrões culturais. Patrimônio é a riqueza que já existe, que cresce de geração para geração, né? Então, foi o nosso patrimônio, nós tínhamos no passado carruagens, aí as carruagens depois foram substituídas por trens, né? Depois os trens foram, né, basicamente substituídos por automóveis, ônibus, né, etc. e tal. Então a gente vai tendo esse contexto. Difusão cultural, traços culturais, né, com uma nova moda, né? Então você tem isso ocorre muito, né? Você tem lá a Semana de Moda, né, de Milão, né, lá na Itália, né? Milano, como os italianos falam. Então você tem a Semana de Moda lá, a Semana de Moda de Nova York. Então aquilo que vai acontecer lá, você vai ter o quê? Um reflexo, né? Você tem um local como sendo o padrão e esse padrão vai sendo copiado, né? Para quem não sabe, isso
existe até no falar, né? Porque a gente que às vezes fala indevidamente alguns palavrões, né? Claro que eu não vou falar aqui, mas algumas pessoas às vezes falam alguns palavrões, mas se você conhecer outras línguas, você vai ver que esses palavrões também são falados, né, em outras línguas, como muitas vezes se fala aqui, né, tá? Porque, né, se vai trazendo de um lugar para outro. Mas a difusão, né, que está aqui, são traços culturais, né, de uma nova moda, né, como por exemplo, que vai sendo adotada por grupos, né, pela sociedade. Nós temos também o conceito de retardamento cultural, né, e aí o retardamento cultural é exatamente o descompasso entre a cultura material e a cultura imaterial, né? Esse retardamento cultural é exatamente o descompasso, né? Já que a gente até tinha formulado essa questão para vocês antes, né? Que tem uma cultura que muda mais rápido que a outra, né? Que é a cultura material e a cultura imaterial. Vamos continuar aqui nos nossos tópicos, vemos aqui na nossa tela. A aculturação como fenômeno social, né? Bastante assunto aqui sobre cultura, né, meus amigos? Tá? Por conta do processo de colonização, o grupo dos portugueses acabaram por interiorizar no Brasil grande parte de sua cultura, como, por exemplo, o aspecto religioso, né? Claro que a predominância, né, aqui explicando para vocês, é claro que a predominância, ela é portuguesa, né? Religiosa, por exemplo, né? A predominância é religiosa, tá? Portuguesa. Mas o que a gente tem que compreender é que também existe, né, a influência de aspectos culturais, né, de outras populações, como indígenas, africanas, etc. e tal, ok? Temos aqui, né, também o contexto de marginalidade cultural. Marginalidade cultural ocorre, por exemplo, quando não se consegue integrar totalmente a nenhuma cultura que os rodeia, né? O exemplo que temos aqui são os índios que desconhecem seus costumes, incorporados dos outros, mas não totalmente. Eu vou explicar isso aqui melhor. Vamos lá. Vamos ver se a gente captura a imagem aqui. Eu vou explicar isso aqui melhor. Vamos lá, marginalidade cultural, né? A gente usando o exemplo aqui dos indígenas, tá? Brasileiros, né, que vivem a marginalidade cultural. O que a gente poderia, né, orientar vocês em relação a isso? O índio brasileiro, ele não consegue se adaptar ao mundo, ao modelo capitalista atual. Mas também ele não consegue voltar ao modelo que vivia no passado, né? Como um nômade, caçando, pescando, apesar, claro, de todas as reservas indígenas criadas, etc. e tal no Brasil, mas o índio brasileiro, ele vive a marginalidade cultural, exatamente por se encontrar num ponto, né, que ele não consegue se adaptar exatamente, totalmente a nenhum tipo de cultura, né? Então, por isso que é legal a gente chamar atenção para isso aqui. E uma última informação aqui que trata de cultura e contracultura, né? A contracultura são os contrários a novas formas de cultura, né? Novas mudanças, novas tecnologias, né? Pessoas que vivem dentro de um padrão já estabelecido e que muitas vezes preferem não mexer com isso. E olha, geralmente as pessoas mais idosas, né, com um pouquinho mais de idade, elas têm sempre esse aspecto, né, de ser contrário àquilo que pode ser mudado, né? Isso muitas vezes ocorre até dentro de hábitos, né, de trabalho, etc. e tal, quando se faz uma proposta para se fazer alguma mudança, né? Nem sempre as mudanças são bem vistas, né, pelas pessoas, né? Tem pessoas habituadas a fazer várias coisas, né, sempre do mesmo jeito, que quando elas são, né, orientadas a fazer de uma forma diferente, elas não se sentem confortáveis, mas, né, as mudanças são necessárias, possíveis, desde que tragam benefícios, né, para a humanidade. Bom, vamos aqui ver
E é isso, meus amigos. Olha só, acabamos aqui mais esse módulo, né? E peço a vocês que estudem com muito carinho, né? Daqui a pouco faremos mais exercícios também desse conteúdo todo que a gente está vendo aqui. Né? É muito importante que vocês estejam conscientes, dedicados, esforçados, porque o ditado, ele vale. O que plantamos, colhemos. Então vamos estudar e alcançar o emprego público. Hey! Até mais, gente!